General, muito obrigada por receber a BBC News Brasil aqui na sua residência. Queria começar perguntando ao senhor como que está a vida depois de sair do governo, né? Eu sei que o senhor tem viajado muito, já esteve em Nova York, na Coreia do Sul, no Congo, vai depois aos Estados Unidos novamente. Que trabalhos são esses que o senhor tem feito depois de deixar o governo? Eu tenho participado de alguns eventos da Organização das Nações Unidas, né? Na Coreia do Sul, por exemplo, foi um curso para civis e militares para exercer as funções mais altas nas operações de paz da ONU. Em Nova York foi um treinamento específico para pessoas que já estão em função, como, por exemplo, lá na Colinas de Golã, em Abyei, né? No oeste do Saara, né? Então, em alguns outros locais. E agora no Congo ainda estou no meio dessa avaliação, foi liderar uma equipe de 5 pessoas, contando comigo, para fazer uma avaliação da violência ali na região leste do Congo, na fronteira com Uganda, né? Então tem vários outros trabalhos também, antes disso, dentro do Brasil, muitas viagens, e no exterior também. Isso aí já era uma rotina, né? Uma rotina que eu tinha interrompido para trabalhar no governo por um tempo. E nessas viagens ao exterior, as pessoas manifestam curiosidade sobre o governo, a sua avaliação. O que elas geralmente dizem da impressão que estão tendo do governo do presidente Jair Bolsonaro? As pessoas que eu tenho contato, que se interessam mais por política internacional, que acompanham o Brasil, elas realmente ficaram um pouco surpresas com algumas posições do governo, né? Mas vem a eleição do presidente como uma eleição absolutamente normal. Algumas posições é que chamam a atenção. Como, por exemplo? A política exterior, né? A política externa do Brasil chama muita atenção. Alguns posicionamentos, como foi o caso da eleição da Argentina, como foi o caso algumas ideias como trocar a embaixada nossa de Tel Aviv para Jerusalém, o nosso voto na ONU agora em relação ao embargo de Cuba, né? Então, tudo isso aí sempre chama atenção para o pessoal que está num nível de acompanhamento, né? Quem não está nesse nível não se interessa. No caso da Argentina, o senhor se refere à manifestação que o presidente Jair Bolsonaro fez de se manifestar apoio à reeleição do Macri, que acabou perdendo? Não é bem um apoio à reeleição do Macri, né? Isso é uma coisa até já se sabia que seria o posicionamento dele, mas em dizer que a Argentina ia fazer uma péssima opção, né? Uma opção ruim, quando é um problema absolutamente argentino, né? Justamente uma coisa que eu queria abordar com o senhor foi a mensagem de Natal, que não sei se o senhor teve a oportunidade de ver, que o presidente Jair Bolsonaro falou em cadeia nacional, né? E um dos pontos que ele levanta é que ele diz que o governo dele acabou com a ideologia na política externa. Esses exemplos que o senhor traz, o senhor acha que realmente houve essa... Eu acho que não, acho que ela é completamente ideológica, desde o discurso de posse do ministro das Relações Exteriores, que quase transformando a Bíblia num plano de governo, né? E outras como a parte de mudar nossa embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, a maneira como se aproximou como se aproximou dos Estados Unidos, ou não se aproximou, porque nós somos próximos dos Estados Unidos, mas a maneira como mostrou essa prioridade, né? sem nenhum cuidado, né? nessa prioridade do alinhamento, né? Do alinhamento automático, né? Isso aí é absolutamente ideológico. Não tem... E o senhor acha que... Depois houve um retrocesso, porque do próprio discurso de campanha, quando dizia que a China ia comprar o Brasil, que isso aí não ia ser permitido, etc., acabou viajando para a China. Né? Então, você pode considerar até que deu para trás ideologicamente por uma questão de necessidade. Pragmatismo venceu em algumas situações. Em alguns momentos, ao menos, né? O restante não, o restante foi absolutamente ideológico. Você percebe pelo posicionamento. O senhor acha que isso está afetando
imagem do Brasil lá fora e a forma como os outros Sem países dúvida se nenhuma. relacionam conosco? Sem dúvida nenhuma. Você vê que o presidente Bolsonaro não pôde ir a Nova York receber um prêmio que todo mundo vai todo ano. Nova York é um lugar internacional que todo mundo vai. O presidente do Brasil não pôde ir, por quê? Por causa de condutas ideológicas que prejudicaram a imagem dele, né? Nesse discurso também de Natal, me chamou a atenção que o presidente, logo no início, agradece e ele fala assim, em especial a parcela da população que me deu a missão de ser presidente. Me chamou a atenção o fato dele se direcionar especialmente ao eleitorado dele. O senhor acha que o presidente está fazendo um governo para todos os brasileiros ou ele está muito focado na sua base eleitoral? Ele pode até agradecer aqueles que já passou tanto tempo que nem sei. Um ano depois, né? Um ano depois, não sei nem se é o caso mais de... Mesma coisa que eu dar parabéns para você pelo aniversário do ano passado, né? Não sei nem se é o caso. Eu não vi o discurso. Mas o presidente tem que ser presidente para todo mundo. Nós estamos tendo um problema no Brasil que é o perdedor não reconhecer que perdeu e o vencedor parece que não vê que tem que governar para todo mundo, né? Tem que governar para todo mundo. Pode até, depois da eleição, você agradece aos seus eleitores, né? Logo após a eleição, é normal você agradecer aos seus eleitores. Um ano depois, não sei nem se é conveniente. Agora, também tem o lado oposto, né? Nós estamos vivendo essa polarização. Tem dois extremos, né? Tem o extremo ideológico atual e tem o extremo ideológico dos governos anteriores, basicamente de esquerda. O presidente demitiu ministros próximos, né? O senhor e antes também o Gustavo Bebiano. Além disso, o partido que elegeu o presidente, o PSL, está totalmente fragmentado. Como que o senhor vê essa atuação do presidente no sentido, enfim, de criar diálogo, né? De ouvir as pessoas? Por que, na sua avaliação, o presidente acaba brigando com os seus aliados, né? Com as pessoas próximas? Bom, o que eu vejo é que o partido que elegeu o presidente era um partido que saiu de 2 para 55 deputados, sem estrutura, sem liderança firmada, sem ter sem ter uma tradição de partido, né? Então isso aí é um primeiro problema. Era possível uma fragmentação, caso não fosse feito um trabalho de liderança que eu acho que faltou, né? A outra coisa, essa fragmentação, ela também não é por uma questão ideológica. Eu não vejo ideologia nessa fragmentação. Eu vejo aí uma disputa de liderança principalmente por controle de recursos. Porque os recursos o fundo partidário é muito forte no Brasil. E no ano que vem o fundo eleitoral é outro valor grande. Então eu vejo mais essa divisão, essa briga toda, mais vinculada a controle de recursos de fundo partidário e de fundo eleitoral do que de discordância em filosofia. Não tem discordância em filosofia, tem briga política por controle e por poder, só isso. O senhor recentemente, em entrevista ao Pedro Bial, ele questionou se o senhor entraria na Aliança pelo Brasil, né, o partido que o presidente está tentando criar. E o senhor rechaçou totalmente, né? Tem alguns partidos que eu não entraria de jeito nenhum, esse é um deles. Qual é a sua discordância assim tão forte? Por que o senhor não se vê nesse partido? Em primeiro lugar, eu não entraria num partido hoje do presidente Bolsonaro de jeito nenhum. Até porque eu acho que por uma questão de conduta, não é pela filosofia do partido, não. É uma questão de conduta. Ele tem valores que não coincidem com os meus, ele tem atitudes que eu acho que não tem cabimento, né? Então eu não entraria de jeito nenhum para esse partido. Assim como não entraria para o PT, para o PSOL, para outros aí de esquerda, né? Então, basicamente por essa razão. Quais valores que o senhor vê tão diferentes entre o senhor e o presidente? Em primeiro lugar, a maneira como se conduz as coisas, né? A maneira como de se fazer assessoria, a maneira de tratar dos problemas, né? A maneira de você ser honesto naquilo que você
nos seus propósitos e como você lida com as pessoas, né? Você comentou agora há pouco aí a influência familiar, por exemplo, é uma coisa que eu acho que não é boa, a sociedade brasileira não aceita. Ela votou no presidente Bolsonaro, ela não votou na família Bolsonaro, né? A sociedade brasileira, a gente não gosta nem que parente, né? Se meta nem na vida particular da gente, nem na vida familiar, muito menos num ambiente nacional. O presidente tem uma responsabilidade muito grande, né? E todas essas interferências, elas acabam trazendo desgaste, né? Trazem desgaste para ele mesmo, eu acredito. É uma coisa que os assessores precisam alertar muitas vezes, né? São momentos assim, até às vezes um pouco mais, não constrangedores, mas mais delicados para os assessores, mas eles têm que assessorar, né? O senhor tentou alertar o presidente sobre... Não só isso, eu acho que no nosso sistema ali, você tem dentro do Palácio 4 ministros, né? Segurança Institucional, a Secretaria-Geral, a Casa Civil e a Secretaria de Governo. Esses 4 ali dentro do Palácio, eles naturalmente eles são mais próximos, né? Os outros já são mais espalhados na esplanada, o contato físico até é um pouco menor, a presença presença física no Palácio. Então, você, quando percebe alguma coisa, você tem que exercer a sua função. Você tem que dizer com honestidade, com educação, mas com honestidade. E, claro que tem coisas que pode ser que não sejam do inteiro agrado da autoridade. Mas, no meu caso, por exemplo, eu era um assessor que não dependia daquilo ali, né? Não dependia daquilo em termos financeiros, aquilo como emprego, né? E outra coisa é que, pela minha característica pessoal, também não dependia daquilo emocionalmente. Uma coisa que não me faz falta nenhuma. Pelo contrário, eu deixei de fazer coisas que eu gostava e até mais rendosa para tentar ajudar dentro de um projeto, porque eu acreditava que o presidente Bolsonaro foi a melhor opção na eleição, não tenho dúvida nenhuma. Naquele momento ele era a melhor opção, né? E naquilo que ele falava, eu fui lá para tentar ajudar. Agora, é normal o presidente também, eu acho que não existe nenhum governo no mundo que comece e acaba com os mesmos ministros. Isso aí não... Agora, o que não é normal é o que está acontecendo aqui, né? Quando você vê interferência, familiares se metendo em Twitter, dando opinião sobre a conduta de ministro e coisa falsa entregue para o presidente, mas o presidente não quer dizer quem é que entregou a falsidade para ele. Então, esse tipo de atitude são coisas que saem da normalidade, né? O senhor está se referindo a um diálogo forjado, que o senhor teria, né, forjado envolvendo o senhor, que foi dado ao presidente, né? Isso aí depois encontra meus 40 anos, 50 anos de vida militar, onde você cultua exatamente a honestidade, né? Então, uns criminosos vagabundos de baixo nível fazem aquilo, entregam para o presidente, incrivelmente ele acredita naquilo e incrivelmente até hoje ele se nega a dizer quem é o que levou aquilo ali para ele. Então são coisas que não pode se esperar de uma autoridade que tem essa responsabilidade. Não. General, outro militar que deixou o governo foi o general Maynard Santa Rosa, né? E ele, em entrevista ao UOL, disse que o presidente se rodeou de jovens de 25 a 32 anos, que faz uma espécie de cordão magnético em torno dele e filtram o acesso a ele, né? O senhor estava dizendo como o senhor tentou alertar ele e, pelo que eu entendi, ele não teve receptividade. O senhor acha que o presidente se isolou justamente no entorno de jovens mais radicais no Planalto e não está ouvindo as críticas? Em primeiro lugar, eu acho que ele tem todo o direito e a liberdade de escolher quem ele quer, né? O meu caso, por exemplo, de eu sair do governo, está absolutamente dentro de uma prerrogativa do presidente. Não tem nada de, como eu falei antes, não tem nada de anormal, né?
Eu conheço muita gente de 25, 30 anos que é extremamente competente, também não é pela idade. A idade não é sinônimo de competência, você pode ter pessoas jovens extremamente capazes, né? Agora, eu acho que quando o general Santa Rosa falou isso daí, ele estava se referindo a a alguns que trabalham diretamente dentro do gabinete do presidente e que não têm experiência nenhuma para ser um assessor presidencial, né? Uhum. Então, acredito que ele se referiu a essas pessoas. Eu não tenho restrição de idade, não. Conheço pessoas com bastante idade que não têm condições e conheço gente jovem muito boa. Se você olhar aí, por exemplo, para o caso da relação de pessoas que foram presas na Lava Jato, você não vai encontrar muita gente jovem, né? Então, a idade ela não tem muito a ver, não. Mas o que tem a ver, às vezes, é a experiência e a função da pessoa. Uhum. E aí, fazendo um link com o que a gente estava falando no início, né, sobre a política externa, um desses jovens assessores é o Felipe Martins. Qual a avaliação que o senhor faz do papel dele? Eu acho que não tem a mínima condição de ser um assessor de nível presidencial em assuntos internacionais. Isso é o que eu acho. Agora, o presidente não acha. E ele tem direito ele tem direito de escolher o assessor que ele quer. Então, a escolha desse rapaz aí, você tem um Itamaraty com uma grande quantidade de pessoas com experiência, né, da nossa diplomacia, mas o presidente ele tem o direito de escolher quem ele quiser. Isso aí é uma questão que não envolve nenhum erro. Isso aí é uma opção do presidente, por qualquer razão ele escolheu, e ele que carregue o peso da escolha. Nessa entrevista, o Santa Rosa ele também deu a avaliação dele sobre a sua saída, né? Ele disse que isso teve relação com o controle das verbas da Secretaria de Comunicação, que o Carlos Bolsonaro queria direcioná-las para algum grupo e o senhor se opôs a isso. O senhor confirma que seria esse o motivo? Olha, se queria ou não, nem sei, porque comigo isso aí não iria acontecer sem dúvida, né? Jamais o Carlos Bolsonaro falou comigo sobre isso. Também não adiantaria falar, porque se fosse isso eu não iria concordar, porque em primeiro lugar ele não tem função nenhuma no governo, primeira coisa. Segundo, se ele tem capacidade para gerenciar isso daí, como eu digo, põe a chuteira, a camiseta, aquece, entra em campo e vai trabalhar, né? Ficar na posição confortável de crítica também acho que não é o caso. Uhum. Mas jamais teve esse tipo de proposta para mim, né? Uhum. Eu não aceitaria isso. Eu acho que comunicação de governo não pode ser usada como instrumento de poder, não pode ser usada como instrumento de ideologia, né? Senão a gente vai cair no erro dos governos anteriores. Uhum. Se nós vamos voltar para o PT, né? Então, eu acho que a comunicação ela tem que ser, de governo, ela tem que ser esclarecedora, né? E não pode ser uma área que você utiliza para manutenção do poder. Por exemplo, direcionando recursos para pessoas aliadas, né? Blogueiros, esse tipo de coisa. Não, eu acho, senão nós vamos voltar para o mesmo problema anterior, né? E, general, fala-se na existência de um gabinete de ódio que operaria dentro do Palácio do Planalto, orquestrando os ataques a supostos adversários. O senhor se sente vítima disso? Acha que foi vítima de algo assim? Olha, pode ter sido. Pode ter sido. Isso aí é um caso policial, isso não é um caso de filosofia ou de métodos de governo, não é isso. Isso aí é simplesmente um caso policial. É pegar os casos produzidos de falsidade, de informação falsa, de injúria, de difamação, tratar disso daí de maneira policial. É fácil de você chegar nos autores
através de tecnologia existente, né? E processar na forma da lei essas pessoas. Se elas estiverem dentro do palácio, que sejam processadas, não interessa quem. Não tem ninguém acima da lei, né? Ninguém, nem que trabalhe dentro de um palácio, nem, em todas as funções, né? Então, o que eu acho é isso. Se existe esse tal gabinete de ódio, que eu não vou me envolver nisso daí, mas se existe, eu acho que existe essa possibilidade de você identificar tecnicamente e mover a ação judicial. General, em relação às promessas que o presidente fez, o governo que ele apresentou que ele iria fazer durante a campanha e esse primeiro ano, como que o senhor vê o saldo desse governo? Considerou positivo, negativo? Olha, eu vejo o governo, em termos de resultados, um governo que acertou em algumas coisas, errou em outras, né? Ou ao menos não atendeu a expectativa em outras, como é normal em qualquer governo, nada de excepcional. A parte econômica, que é ainda um problema, sempre foi um problema bastante crítico, teve o crescimento do PIB, por exemplo, mesmo dos anos anteriores, com o governo Temer, com 5% de aprovação. De aprovação, né? Então, não vejo problema nenhum. Eu vejo, em relação à campanha, algumas coisas. Por exemplo, houve algumas mudanças, né? A primeira delas, a reeleição, né? Que não se falava não ia se continuar com a reeleição, etc. Com 4 meses estava aberta a campanha de reeleição. Outra coisa, o combate à corrupção, que foi um carro-chefe, vamos dizer assim, né? Junto com o antipetismo, né? Combate à corrupção não ficou tão caracterizado e acho até que em alguns pontos se afastou. Se afastou disso aí. Isso aí eu acho que trouxe desilusão para muita gente. Mas a parte política, o destaque, acho que ficou para o Congresso, que trabalhou, né? O Congresso, acho que foi a grande estrela da política nesse ano. Ofuscou o papel do Bolsonaro? Não ofuscou o presidente, não, porque o presidente se manteve na mídia, mas por outras razões, né? Ele se manteve em mídia, mas em termos políticos o Congresso foi mais eficiente, né? O presidente se manteve em mídia até por característica de comportamento, né? Não é bem por desempenho político, né? Então, eu vejo um ano que na parte política também teve, não é bem a parte política, mas na parte de chamar a atenção, o grupo ideológico, né, trabalhou muito forte, né, a seita ideológica aí foi muito ativa, né, e monopolizou muito a atenção da mídia, porque para a mídia isso é bom, brigas e acusações e xingamentos e coisa de baixo nível, né? Então isso aí também teve um destaque muito grande no ano. Mas o governo, no total, um governo absolutamente com algumas coisas boas, outras não. Mas acho que tem alguma expectativa de algumas coisas boas à frente. Tipo, por exemplo, o que o senhor está esperando de positivo? A parte econômica, normalmente, ela é uma área que demora para dar resultado. Né? Vamos ver se a área econômica, em mais um ano, mais 6 meses, 8 meses, ela começa a dar frutos, né? Você tem áreas muito boas, como é o caso da agricultura, com a ministra Tereza Cristina, você tem a parte de infraestrutura, é uma parte técnica, né? O Brasil é tão deficiente em infraestrutura que você pode fechar os olhos e colocar o dedo no mapa e fazer alguma coisa. E o ministro é bom. Então, você tem a área econômica, ela é boa, eu tenho algumas restrições como cidadão, mas a área é boa. A minha restrição é que tem que prestar atenção para não ficar só na matemática financeira, né? Isso aí tem que chegar no mais desfavorecido, né?
Nessa área da economia, né, me chama a atenção um dado do Datafolha, a última pesquisa, que a avaliação positiva do presidente é de 30%, mas ela cai entre os mais pobres, vai para 22%. Por que o senhor atribui essa insatisfação maior entre os mais pobres? Será que tem a ver com isso, talvez, com a parte econômica? Olha, as pessoas mais pobres, elas foram por longo tempo manipuladas, né, pelo governo, com diversos benefícios. Benefícios que você tem que dar para o mais desfavorecido, não tem saída. Você não pode deixar o mais desfavorecido sofrendo. Você tem que ajudar. Mas você não pode fazer disso daí uma exploração política. Senão se torna uma coisa desumana, né? Eu dou sempre como exemplo o MST na beira das estradas aí por 15, 20 anos, né? Sem ninguém resolver o problema. Isso aí caracteriza que aquela massa ali ela tem que continuar daquela maneira. É o caso do Nordeste. Você tem que dar o benefício, mas também tem que resolver o problema. Então é um público muito sensível, porque tem muita necessidade. A queda, vamos dizer, que você está dizendo aí do governo, é porque o governo está com muitas medidas econômicas, até bastante eufóricas, né? Como é o caso, a Bolsa de Valores chegou a 116 mil pontos. Sim, o que isso aí significa lá para o elemento que está necessitado? Não significa nada, por enquanto, né? Pode ser que na frente... né? Não, mas agora a taxa Selic está 4,5%. Sim, esse juro é bom para quem? É para aquele mais pobre? Pode ser para o classe média baixa que está comprando a casa dele, etc. Mas para aquele bem necessitado, isso aí ainda não chegou nele. Então você tem várias razões para a pessoa necessitada, os mais pobres, terem sempre restrições, né? No caso, por exemplo, o juro caiu para 4,5%, mas a pessoa mais pobre que usa o cartão de crédito como empréstimo, paga 300%, uma coisa absurda. Eu não pago, né? Porque eu, normalmente, no final do mês, eu tenho dinheiro para pagar tudo que eu usei no cartão de crédito. Mas aquele que usa como empréstimo, ele está num nível muito forte de Mas exploração. será que falta um pouco de sensibilidade para o atual governo de lidar com esse grupo? Porque, por exemplo, chama atenção uma medida que eles anunciaram para combater o desemprego, em que os recursos vieram da taxação do seguro-desemprego. Foi uma coisa que chamou muita atenção, não sei se você acompanhou isso. Você tem que ter muito cuidado, porque é uma massa muito sensível, por exemplo, né? Agora, até para as pessoas assim, que não são dos mais necessitados, mas tem algum limite, mesmo que seja pequeno, em cheque especial, pagar um percentual para o banco, né? Mesmo que não utilize aquele limite. São coisas assim. A área bancária no Brasil é uma das áreas mais bem remuneradas e favorecidas, né? Acredito que no mundo inteiro não tenha outro país que os bancos sejam tão bem remunerados como no Brasil. São poucos bancos que dominam tudo e que têm bilhões de lucro. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu vejo a área econômica uma área muito boa, mas a gente não pode nunca esquecer que não é só grandes resultados de matemática financeira. Isso aí tem que chegar no pessoal mais pobre, né? General, e no caso da corrupção, né? O senhor me pareceu que se frustrou, viu uma incoerência aí na atuação do governo em relação ao discurso de campanha. O que te chama a atenção? O que o senhor vê de errado nesse campo, nesse governo? É uma corrupção da maneira como estava estruturada no momento da eleição. Você tinha a Operação Lava Jato, né? Na realidade, a Polícia Federal, o Ministério Público trabalhando nisso. Você tinha o COAF, né? São os instrumentos ali que você combate a corrupção, controlando lavagem de dinheiro, no caso o COAF funcionando bem para ver aquelas irregularidades que chamam a atenção financeiramente.
a Polícia Federal, né? Então, eram os mecanismos que você tinha. Esses mecanismos eles sofreram um pouco de desgaste, né? A sair, o COAF, quando foi para o Banco Central, a gente percebe que ele trocou de nome e reduziu a atividade dele, né? A própria Operação Lava Jato passa por diversos desgastes aí também, né? A própria Polícia Federal teve um período ali de muita pressão sobre o diretor da Polícia Federal para ser trocado ou não, tudo isso. Então essas coisas aí, elas atrapalham, né? Uhum. Agora foi criada aí uma nova figura do juiz de garantia. Juiz de garantia. Quando veio aquela audiência de custódia, aquilo até hoje ainda tem muita discussão, né? Mas já está um pouco mais consolidado. Agora vem esse juiz de garantia. Isso aí tem que ver agora como é que vai a prisão em segunda instância, tudo isso daí. Todo esse conjunto de coisas, elas trouxeram um pouco de sensação de que o combate à corrupção está se tornando cada dia mais difícil, né? Entendo. No caso do juiz de garantia, por exemplo, o senhor acha que o presidente deveria ter vetado esse ponto, como várias pessoas têm criticado ele nas redes sociais? Ao menos a ideia geral é essa, né? E uma coisa que não foi discutida, né? Não foi bem discutida, não foi trabalhada, né? Se era uma coisa importante, teria que ter sido até mais discutido. Hoje em dia você tem mecanismos aí para esclarecer a população com rapidez, né? E não foi uma coisa quase surpresa para o público, né? Talvez não para o parlamentar, mas para o público. Entendo. E nessa área, justamente, o ministro que veio para fortalecer o combate à corrupção é o ministro Sérgio Moro, né? Que com uma figura emblemática com a Lava Jato. Nesse sentido, o senhor que vê debilidade nessa área, o senhor acha que o ministro está enfraquecido, talvez não esteja com todas as condições de trabalhar? Não, eu acho que ninguém trabalha nas condições ideais, né? E eu acho que ele também não trabalha nas condições ideais. Ele é uma pessoa o juiz Sérgio Moro é uma pessoa que tem um histórico, né? Que garante ele por longo tempo. Ele tem um fundo de garantia muito alto, né? Mas sempre é um desgaste, né? General, justamente também, como o senhor falou, né, o Bolsonaro foi eleito com uma retórica anticorrupção. E a gente tem visto várias revelações de uso de funcionários fantasmas, não só no gabinete do Flávio Bolsonaro, que está sendo investigado pelo esquema que poderia ser de rachadinha, mas há também denúncias no caso do Carlos Bolsonaro, de ter tido funcionários fantasmas, mesmo no gabinete do presidente Jair Bolsonaro, quando ele era deputado, reportagens revelaram que havia muitos funcionários que eram da família de uma das ex-mulheres do presidente, pessoas que não apareciam, não davam expediente. O senhor considera que essa família confia na integridade dela ou vê aí sinais de possíveis atos de desvios de recursos, talvez, ou de condutas que não são corretas? Olha, eu vejo o seguinte: no momento em que você é eleito presidente da República, filho senador, o outro deputado, o outro vereador, todos da mesma família, no mesmo ambiente, apesar de que agora um foi eleito por São Paulo, né? A atenção vai toda em cima, né? Ainda mais quando a sua retórica é uma retórica muito forte. E então, isso aí é natural que mergulhem a fundo nessas investigações todas. Eu gostaria que também fosse feito em todo mundo, né? Em todos os parlamentares que têm essa prática, que sofressem o mesmo grau de investigação. É claro que isso aí não acontece no mesmo nível para todo mundo, porque aqueles que se destacam mais, como é o caso da família do presidente, ela sofre mais esse tipo de pesquisa, né? Agora, a partir da hora que você incorre nesse erro, que seja
que seja cumprida a lei, né? Não acho que são cidadãos acima da lei, não. Sim, mas o que eu perguntei é se o senhor confia na integridade deles. Olha, daí você tirar uma conclusão genérica, eu acho problemático. Agora, nesses casos específicos, que seja investigado e que cada um pague a sua conta, né? General, caminhando aqui para o final da entrevista, eu queria conversar com o senhor também um pouquinho sobre as manifestações do Bolsonaro, dos seus filhos, também de ministros do governo relacionados à ditadura militar, né? Então, nós tivemos declarações nesse ano citando a possibilidade de um novo AI-5, caso houvesse uma radicalização da esquerda. O Eduardo Bolsonaro falou isso, o Paulo Guedes também. Como que o senhor vê esse tipo de declaração? Isso é tipo de declaração infeliz, né? Desconectada com a realidade, né? O que acontece? Você está comparando a situação atual com, acho que o AI-5 é de 1970. 68. 68. Tem 50 anos atrás. No mínimo você está desatualizado, né? Se você tiver que endurecer, às vezes, uma legislação, o judiciário tiver que endurecer uma conduta num período de crise, ou o governo solicitar ao Congresso alguma coisa, nós estamos vivendo outra época. Não dá nem para comparar com aquela época. Não dá nem para dizer, fazer comparações. São 50 anos de diferença, né? Então eu acho assim que esse tipo de manifestação completamente deslocada no tempo, infeliz, né? Falta de noção de momento, né? Como que é o sentimento, não sei se o senhor poderia me falar um pouco do sentimento dentro do Exército, das Forças Armadas? É um tema que o Exército prefere não mexer, incomoda que o governo traga de novo esses assuntos à tona? Olha, eu não posso falar por Forças Armadas, né? Eu estou fora do Exército já faz algum tempo. Eu também não vejo o que o governo, porque o motivo pelo qual o governo se refere ao período de governo militar, né? Naquela época, quando houve a Revolução de 1964, eu tinha 12 anos, Bolsonaro acho que tinha 9, né? Não tem participação nenhuma. Depois a gente teve participação já na adolescência, na fase adulta, quando a gente pegou o Brasil em pleno desenvolvimento, né? Então pegamos uma fase onde o Brasil tinha planejamento, tinha desenvolvimento, etc. Voltar agora com comparações, eu acho uma coisa completamente deslocada no tempo. Eu acho que o Brasil tem uma realidade que você tem que ver a realidade hoje, né? Resolver os problemas atuais, né? Se teve coisa errada, você não repete. Se teve coisa boa, você repete. Né? O que teve de errado? Não, eu estou dizendo, se teve, todo governo tem coisas, por exemplo, até tem que voltar no tempo, né? Mas é normal qualquer governo ter coisas ruins e coisas boas. Uma coisa boa, por exemplo, que existia era planejamento, né? Existia mais planejamento. Você conseguia ter mais... O senhor acha que o regime militar errou, por exemplo, em não realizar eleições diretas? Não, em caçar eleição direta, né, tem que ver o contexto daquele momento, né? É questão de contexto. Você pega, por exemplo, outros países não tem o nosso sistema de eleição do voto direto. Sim. Né? Então, você tem várias... Tem que ver qual é o nosso costume, qual é a nossa tradição. A nossa tradição é o voto direto. Ali foi quebrado por uma questão de período de exceção. Era um período excepcional. Então, depois voltou. Né? Foi um período excepcional. Então, você não vai voltar agora para a eleição indireta, não é o nosso costume. Então, teve um período onde isso aí aconteceu e depois voltou à normalidade. Né? A parte de anistia, por exemplo, foi uma coisa boa. Né?
uma coisa boa. O Brasil tem tradição de passar borracha e todo mundo voltou à vida normal. Até aqueles que hoje se caracterizaram como criminosos em vários setores da administração pública foram anistiados anteriormente, né? Algumas pessoas dessas. E voltaram à vida normal. Teve gente que participou de guerrilha, matou gente inocente, etc. Foi anistiado. Então, tem coisa que você tem que analisar e ver o que não foi bom e o que deu certo, né? E aquilo que não foi bom, todo mundo tem que trabalhar para que não aconteça de novo. O presidente também considera um herói o Carlos Alberto Ustra, né? Como o senhor vê essa figura histórica? Qual é a sua leitura do Carlos Alberto Ustra? Olha, eu nunca me dediquei a ler, ele escreveu um livro, né? O livro dele é até bastante conhecido aí, mas eu não li, né? Não li o livro dele. É acusado aí de tortura, etc. Né? Há relatos muito fortes, né? De torturas muito violentas contra presos políticos. Tem que ver. Isso aí é uma coisa independente independente da profundidade do relato, ou do trauma do relato, ou dos acontecimentos. É uma coisa que você não pode trazer como exemplo para ações futuras. Assim como você, naquela época, teve também assassinatos feitos por pessoas de esquerda que estão aí e que se chamavam de justiçamento. Não é justiçamento, é assassinato. Sim. Né? Então, num período daqueles, você tem várias deformações dos dois lados. Essas deformações dos dois lados, elas não podem acontecer de novo. Então, seja dele, do brilhante Ustra, ou seja dos criminosos de esquerda, isso aí não pode acontecer novamente. General, é que muitas pessoas que, enfim, defendem a ditadura militar, consideram que não era uma ditadura, que era um regime excepcional, elas justificam justamente esses atos de assassinato de presos políticos, tortura, porque havia o terrorismo, o outro lado, né? Mas essas ações de alguns grupos extremistas justificam que o Estado tenha prendido e torturado pessoas? O que acontece naquele tipo de ambiente é exatamente isso. Um lado tenta se justificar com o que o outro faz, né? Ou aqueles que são acusados de tortura ou que torturaram, eles acusam que estão fazendo aquilo por causa dos crimes que o outro está fazendo, e o outro diz que está fazendo aqueles crimes porque o outro está torturando. Então é um período que você tem. O Brasil não está vivendo esse período hoje. E é bom que aquele período não volte com nenhum dos dois lados com a mesma atitude. É esse que é o problema. O pessoal está agora, muitas vezes tem gente que está querendo agora ficar analisando o que passou há 50 anos. Era outro ambiente, né? Onde os dois lados cometeram coisas erradas, né? E um tentando justificar por conta do que o outro fazia. Isso aí tem que parar, né? Eu vi outro dia, um dia desses aí, ano passado, uma pessoa, não lembro quem foi que comentou, mas as Forças Armadas têm que pedir desculpa. Mas, cara, e o pessoal não tem que pedir desculpa também pelos assassinatos que fez? Não. Por que nunca propuseram, então, vem cá, então vamos fazer todo mundo junto? Então, não adianta ficar trazendo e discutindo coisas para um Brasil que hoje tem 12,5% de desempregados, que tem que fazer uma conciliação, que tem que parar com a divisão social, com os grupos extremistas que nós temos aí hoje, né? Então, tem muita coisa para fazer, que eu acho que o que vale do passado é trazer a lição, não é o julgamento, né? Mas, general, para terminar, eu queria falar do seu futuro. O senhor indicou também na entrevista ao Pedro Bial que pensa em um dia concorrer a algum cargo, se filiar a um partido político. Fala um pouquinho mais do que passa pela sua cabeça nesse sentido. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que
Eu acho que a política no Brasil, ela precisa... Aquelas pessoas que reclamam da política, elas precisam participar de alguma forma, né? Seja como eleitor, né? Seja como candidato, seja filiado a partido político ou não, né? Se você não tiver filiado, você não pode competir em eleições, você participar como candidato, mas você pode ser um bom eleitor, você pode fazer hoje em dia, você tem pessoas que não são filiadas a nada e que são divulgadores de ideias, mobilizam grupos, pessoas, né? Acho que todo mundo tem que procurar participar para melhorar o nível, né? Senão a gente só reclama e você tem um país que tem uma desigualdade social absurda. A desigualdade social no Brasil ela é simplesmente inadmissível, né? Você tem do mesmo cofre público, você tem gente que ganha aí o salário mínimo e gente que ganha 30, 40, 50. Gente que no contra-cheque ganha mais de 100 mil. Então você tem imoralidades que foram legalizadas, né? Para desmanchar isso daí é difícil. Mas o grande objetivo tem que ser a redução da desigualdade social. E isso aí você só consegue com uma participação mais ativa em todo o processo. Eu não sou encantado com política, não. Agora, tenho recebido até convite, já recebi para entrar para o partido político, etc. É uma coisa que também não consome o meu tempo. Eu tenho outras coisas para fazer, mas no momento certo eu vou fazer essa avaliação. O momento certo seria a eleição de 2022? Eu nem sei, mas tem que estudar os prazos, né? Existem prazos para isso. Porque tem a eleição do ano que vem. O senhor, ano que vem, por exemplo, disputaria algum cargo? A gente não tem eleição aqui no Distrito Federal ano que vem, né? Porque aqui é só para governador e deputados estaduais. O senhor projeta para 2022, talvez, participar da eleição? Ser, né? Pode ser. Qual cargo o senhor disputaria? Olha, eu não pensei nem em filiação partidária. Não fiz análise dos partidos, né? Você tem que ver as pessoas e a filosofia, principalmente a filosofia partidária, né? Um partido como uma forma de enxergar o partido como uma forma de conduzir a vida pública, né? Então, de conduzir a administração pública, aquelas transformações que você imagina. Eu não me dediquei a isso ainda, não. O convite que o senhor recebeu foi do PSDB? Não só do PSDB, como de outros. De outros também? O senhor poderia falar quais? Não. Isso aí só gera especulação, né? E pior de tudo, às vezes gera até compromisso, né? Então, prefiro não. Tá certo. Prefiro não tratar disso agora. General, muito obrigada pela entrevista. Então, boa viagem aos Estados Unidos. O senhor vai em janeiro para mais um compromisso, né? E até uma próxima. Bom, muito obrigado.